Olá, eu sou Pedro Martelã do canal Nébula Divina. No vídeo de hoje vamos mergulhar em um tema profundo e essencial, o verdadeiro propósito dos escolhidos na Terra. Você já se perguntou por que você, entre tantos, foi chamado para essa jornada única? A resposta está dentro de você, e juntos vamos descobrir o que realmente significa ser um escolhido e qual é a sua missão neste mundo. Se você chegou até aqui, já deve ter sentido no fundo da sua alma que tem algo diferente sobre você. Talvez já tenha percebido que seu caminho não é igual ao da maioria das pessoas, né? Hoje, quero compartilhar algo muito especial com você. O verdadeiro propósito dos escolhidos aqui na Terra. Porque sim, você não está aqui à toa. E se chegou até esse vídeo, já é um sinal de que tem algo maior acontecendo na sua vida. Mas antes de entrar no assunto, pensa comigo. Quantas vezes você já se perguntou por que certas coisas parecem tão mais difíceis para você? Por que parece que o mundo todo está testando você de uma forma diferente? Isso é porque os escolhidos têm um papel especial, uma missão que não é para qualquer um. E hoje a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Você não veio ao mundo apenas para passar por aqui, seguir o que todo mundo faz, não. Existe um motivo muito mais profundo, um chamado que, aos poucos, vai ficando mais claro conforme você desperta. E essa jornada de despertar é só o começo da sua missão como escolhido. Mas calma, vou te explicar cada detalhe. Primeiro, a gente precisa entender que os escolhidos são aqueles que vieram para trazer luz. Mas não é qualquer luz, não. É uma luz que transforma, que cura, que ilumina o caminho dos outros. Só que para isso você precisa passar por algumas fases. E o despertar é uma delas. Agora eu quero saber de você. Você já sentiu que tem um propósito maior? Algo que te diferencia dos outros? De onde você está falando? Compartilhe nos comentários como você vê sua missão no mundo. Quero muito ouvir suas experiências e saber como essa mensagem está impactando você. Agora que você já entendeu que você carrega essa luz especial, vamos falar sobre a missão que todo escolhido tem. Não pense que é algo simples, porque não é. Você foi chamado para transformar, para ser diferente num mundo que muitas vezes prefere a escuridão. E é justamente aí que sua luz faz toda a diferença. A missão do escolhido é ser um farol. Enquanto muitos se deixam levar pelo caos, pelo medo e pelas incertezas, o escolhido é aquele que mantém a clareza, mesmo quando tudo parece desmoronar. E é por isso que desde cedo você pode ter sentido que sua vida sempre foi um pouco mais difícil que a dos outros. O caminho dos escolhidos não é fácil, mas cada obstáculo que você encontra faz parte do seu crescimento. É como se a vida estivesse te preparando, te moldando, para que você se torne mais forte, mais sábio, mais conectado com o seu propósito. E qual é esse propósito? Aí é que está. Você veio para despertar outras pessoas. Veio para mostrar que existe uma verdade maior, que a vida vai além do que os olhos podem ver. Mas para isso, você precisa passar pelo seu próprio processo de despertar. E essa é uma das partes mais difíceis da missão. Acordar para quem você realmente é. Pode ser que, em algum momento, você tenha se sentido sozinho, sem entender o porquê de tantas dificuldades. Isso acontece porque os escolhidos costumam sentir um chamado interior antes de realmente compreenderem sua missão. Esse chamado, essa inquietação que não te deixa seguir o caminho comum, é o que te diferencia. E aí está a beleza da sua jornada. Enquanto muitos estão confortáveis onde estão, você foi chamado para ir além, para questionar, para buscar respostas mais profundas. Mas isso é só o começo da sua missão. Você não veio aqui só para sobreviver. Você veio para viver com propósito, para impactar vidas. E acredite, cada passo que você dá, mesmo os que parecem pequenos, tem um significado enorme no plano maior. E aí vem uma parte crucial dessa jornada, o processo de despertar. Talvez você já tenha passado por isso, ou talvez esteja começando a sentir esse chamado. Mas uma coisa é certa, o despertar do escolhido é um momento profundo, que muda tudo. De repente você começa a ver o mundo de uma forma diferente, como se estivesse enxergando além do que todos ao seu redor podem ver. Esse despertar não acontece da noite para o dia. Ele é um processo. Pode começar com uma sensação de que você não pertence mais aos lugares que costumava frequentar,
ou que as conversas de antes já não fazem mais sentido. Você começa a perceber que há algo mais, uma verdade maior, esperando para ser revelada. E nesse momento, muitas vezes, o escolhido passa por uma fase de solidão, de afastamento do que costumava ser familiar. E está tudo bem, porque é nesse silêncio, nessa busca interna, que você encontra a sua verdadeira essência. O despertar é como tirar um véu que sempre esteve na sua frente. Você começa a ver as situações e as pessoas com mais clareza. E muitas vezes isso pode ser doloroso, porque você percebe que nem tudo é como parecia. Mas é justamente aí que a sua missão começa a ganhar força. Ao acordar para essa nova realidade, você se torna capaz de guiar outros no mesmo caminho. O escolhido não desperta só para si mesmo, ele desperta para servir de farol para os outros, para ajudar quem ainda está perdido, quem ainda não viu a verdade. Pode ser que no início você sinta medo, dúvida e até uma certa resistência. E isso é normal. Afinal, o despertar te tira da zona de conforto, te faz questionar tudo o que você conhecia. Mas é importante lembrar que esse processo é necessário. É como uma metamorfose. O casulo pode parecer apertado, desconfortável, mas sem ele, a borboleta nunca poderia voar. E com você, escolhido, não é diferente. Aceitar o seu despertar é abraçar a sua missão. E a partir desse momento, você começa a entender que cada experiência, cada obstáculo que você enfrentou, foi parte de um plano maior para te preparar para o que está por vir. Você não é o mesmo de antes. A cada passo que você dá nesse caminho, mais forte e mais sábio você se torna. E essa sabedoria é o que te capacita para ajudar os outros a despertarem também. E como toda grande missão, a do escolhido não vem sem desafios. Aliás, os obstáculos fazem parte fundamental do seu caminho. Eles aparecem justamente para moldar você, para fortalecer seu espírito e te preparar para o que está por vir. O caminho dos escolhidos nunca é fácil. E talvez você já tenha sentido isso na pele. Pode parecer que os desafios nunca acabam, que as batalhas são mais intensas para você do que para quem está ao seu redor. E quer saber? É verdade. O escolhido enfrenta mais porque carrega mais. Cada dificuldade que aparece não é para te derrubar, mas para te transformar. Sabe aquela história de que o ferro só vira espada depois de ser forjado no fogo? Com você não é diferente. Quanto maior a missão, maior o preparo. E isso exige passar por provas. Provas essas que te ajudam a crescer, a conhecer suas próprias forças e a desenvolver habilidades que talvez você nem soubesse que tinha. Muitas vezes, esses obstáculos aparecem na forma de pessoas que te testam, situações que parecem impossíveis de resolver, ou até mesmo momentos de perda e tristeza. Mas se tem uma coisa que o escolhido precisa lembrar, é que cada queda ensina como se levantar mais forte. E é exatamente nesses momentos de dificuldade que você percebe o quanto a sua missão é importante. Porque, se fosse fácil, qualquer um poderia cumprir. Mas não, o escolhido precisa ser forjado, moldado e preparado para iluminar onde outros não conseguem. E quando você enfrenta esses obstáculos, algo incrível acontece. Sua luz fica mais forte. Cada desafio superado faz com que você se torne mais consciente da sua missão. É como se cada vitória, mesmo as pequenas, acendesse uma chama dentro de você. E essa chama vai guiando o seu caminho. Você percebe que quanto mais a vida te desafia, mais você cresce. E esse crescimento não é só para você, mas para todos aqueles que você vai inspirar ao longo da sua jornada. Não se engane, os obstáculos não são castigos. Eles são lições disfarçadas. E quanto mais cedo você abraça isso, mais rápido você avança no seu propósito. Cada batalha, cada dificuldade é uma preparação para algo maior. E quanto maior o desafio, mais importante o aprendizado que ele traz. Então, se hoje você se sente no meio de uma tempestade, lembre-se, é na tempestade que o verdadeiro guerreiro se revela. E em meio a tantos desafios, uma coisa é certa: o escolhido nunca está sozinho. Pode até parecer às vezes que você está caminhando sozinho no meio da escuridão, mas a verdade é que existe uma força muito maior te guiando, te protegendo e te mostrando o caminho. Essa força é o divino.
A conexão com o espiritual é o que fortalece o escolhido, é o que dá clareza nos momentos mais difíceis e acende aquela luz quando tudo ao redor parece sombrio. A missão do escolhido não é apenas física, ela é profundamente espiritual. E é por isso que, desde o início, você sente esse chamado no seu coração. Algo que vai além do que os olhos podem ver. Existe uma verdade maior, uma conexão profunda com o divino, que te guia em cada passo, mesmo quando você não percebe. E é essa conexão que te diferencia. Enquanto muitos buscam respostas fora, o escolhido sabe que as respostas estão dentro, naquele espaço sagrado onde a presença do divino se manifesta. Para manter essa conexão viva, é necessário buscar silêncio em meio ao barulho do mundo, orar, meditar ou simplesmente parar para ouvir a voz interior. O escolhido sabe que não pode fazer tudo sozinho. É nessa entrega, nessa confiança no divino, que você encontra a força necessária para seguir em frente. E quanto mais você se conecta, mais claro fica o seu caminho. As dúvidas começam a desaparecer, os medos se transformam em confiança, e aquela sensação de estar perdido começa a dar lugar à certeza de que você está exatamente onde deveria estar. Essa conexão é como uma bússola. Enquanto muitos ao seu redor estão correndo sem direção, você sabe que o divino está te guiando. Cada decisão, cada movimento é influenciado por essa sabedoria superior. E é por isso que, quando você se entrega de verdade a essa força, você começa a enxergar as oportunidades onde antes via obstáculos. A missão do escolhido é uma parceria com o divino. Você não está aqui por acaso, e sua caminhada é guiada por um plano muito maior do que você pode imaginar. Talvez você já tenha sentido essa presença em momentos de dificuldade, como se uma mão invisível estivesse te amparando quando você pensava que não tinha mais forças. E essa mão está sempre lá. Basta que você confie, que você entregue seus medos e incertezas ao divino e continue caminhando com a certeza de que não está sozinho. A sua conexão com o espiritual é o que faz de você não apenas um escolhido, mas um canal de luz, de amor e de transformação para o mundo. E aí vem uma das partes mais bonitas da missão do escolhido: o impacto que você tem no mundo. Pode até ser que você não enxergue isso agora, mas a cada passo que você dá, a cada decisão que toma, você está deixando um rastro de luz que aos poucos transforma a realidade ao seu redor. O escolhido não veio para passar despercebido. Mesmo que sua jornada pareça solitária ou que as mudanças que você faz pareçam pequenas, a verdade é que elas reverberam muito além do que você imagina. A sua presença muda o ambiente. As pessoas sentem, mesmo que inconscientemente, que você carrega algo diferente. E isso pode tanto atrair quanto incomodar. Alguns se aproximam em busca da sua luz, enquanto outros podem se sentir desafiados por ela. Mas isso faz parte da missão. Você foi chamado para ser um exemplo, para mostrar que existe um caminho diferente, um caminho de verdade, de conexão e de propósito. E isso, inevitavelmente, provoca mudanças nos outros. Talvez você já tenha se perguntado: mas como eu, uma pessoa só, posso fazer tanta diferença? A resposta é simples. Cada ato de bondade, cada escolha que você faz de ser luz em vez de escuridão, é uma semente plantada. Você pode não ver o resultado imediato, mas essas sementes crescem com o tempo, e no momento certo, elas florescem. Seu impacto não é medido pelas grandes coisas que você faz, mas pelas pequenas atitudes de cada dia, que juntas constroem algo muito maior. O escolhido não precisa de holofotes. Sua missão é discreta, muitas vezes invisível aos olhos dos outros, mas ela é real, e sua influência é sentida em todos os lugares por onde você passa. A sua energia, a sua fé, a sua determinação de seguir o caminho, mesmo quando ele é difícil, inspira os outros, mesmo que eles não te digam isso diretamente. Você é como uma chama acesa, que vai espalhando luz aonde quer que vá. E às vezes, o impacto que você tem no mundo é sentido de maneiras que você nem imagina. Pode ser numa palavra de apoio a alguém que precisava ouvir exatamente aquilo naquele momento, num ato de generosidade que muda o dia de alguém,
ou simplesmente na forma como você vive sua verdade sem medo. Cada um desses momentos conta, e é assim que o escolhido cumpre sua missão, sendo um agente de transformação no mundo, um farol que ilumina o caminho para outros que ainda estão perdidos. Lembre-se, o impacto de um escolhido não é medido pela quantidade de pessoas que o seguem, mas pela profundidade com que ele toca as almas ao seu redor. E muitas vezes, você está fazendo muito mais do que imagina. À medida que você avança nessa jornada como escolhido, um dos passos mais importantes é aprender a aceitar quem você realmente é. Pode parecer algo simples, mas a aceitação de si mesmo é um dos maiores desafios que o escolhido enfrenta. Desde cedo, você pode ter sentido que era diferente, que não se encaixava nos moldes que a sociedade impõe. E por isso, pode ter tentado se ajustar ou esconder essa diferença. Mas agora, chegou o momento de entender que essa diferença é sua maior força. Aceitar que você é um escolhido é reconhecer o seu valor e o propósito que te trouxe até aqui. E para isso, é necessário se libertar das expectativas dos outros, dos padrões que o mundo tenta te impor. A sua missão é única e ela só pode ser cumprida plenamente quando você se permite ser autêntico, quando você abraça a sua verdadeira essência, sem medo de ser julgado ou incompreendido. A aceitação começa com o entendimento de que nem todos vão entender ou apoiar o seu caminho. E tudo bem. Ser escolhido é, muitas vezes, caminhar contra a maré, fazer escolhas que poucos teriam coragem de fazer. E é por isso que a aceitação precisa vir de dentro. Você não pode depender da aprovação externa para validar o seu chamado. É o seu coração, a sua alma, que precisa estar em paz com quem você é e com o que você foi chamado a fazer. E nesse processo, você vai perceber algo poderoso. Quando você se aceita, o mundo ao seu redor começa a se alinhar. As pessoas certas se aproximam, as oportunidades certas surgem e a sua luz brilha com mais intensidade. Porque quando você vive de acordo com o seu propósito, sem tentar se moldar às expectativas externas, você se torna um canal mais puro para o divino agir através de você. A jornada de aceitação não acontece da noite para o dia, mas cada passo que você dá em direção a ela te torna mais forte, mais confiante, mais preparado para cumprir a sua missão. E no fim das contas, o que o mundo mais precisa é de pessoas que tenham a coragem de serem elas mesmas, de viverem a verdade que está dentro delas. Você é essa pessoa, e ao se aceitar, você dá permissão para que outros façam o mesmo. Chegamos a um ponto importante nessa caminhada. O legado que você, como escolhido, vai deixar no mundo. Pode ser que, em algum momento, você tenha se perguntado: o que eu vou deixar para trás? Qual será o impacto duradouro da minha vida? E essa é uma pergunta que todo escolhido acaba fazendo. Porque a verdade é que você não está aqui apenas para viver por você mesmo. Sua jornada, suas experiências, seu despertar, tudo isso está te moldando para que você possa deixar um legado que vá além de você. O legado do escolhido não é medido em bens materiais ou conquistas externas. Ele é algo mais profundo, mais duradouro. Ele se reflete nas vidas que você toca, nas almas que você desperta, nas transformações que você causa ao longo do caminho. Cada palavra dita, cada ato de bondade, cada momento de fé que você demonstra é uma semente plantada. E essas sementes continuam crescendo muito depois de você ter partido. Você pode não ter consciência do impacto que está tendo agora, mas saiba que o seu legado está sendo construído a cada dia. Cada vez que você escolhe o caminho da luz, que você age com propósito, que você se mantém fiel à sua missão, você está criando algo que vai perdurar. Seu legado está nas mudanças que você promove nas pessoas ao seu redor, nas lições que você compartilha e, principalmente, no exemplo de vida que você oferece. E esse legado não precisa ser algo grandioso aos olhos do mundo. Pode ser algo simples, mas profundamente significativo. Talvez seja uma palavra de conforto que você oferece a alguém num momento de dor ou uma ajuda silenciosa que você dá sem esperar nada em troca. Esses gestos, por menores que pareçam, têm um poder incrível de mudar o destino de alguém. E é isso que o legado dos escolhidos faz. Ele transforma, ele inspira, ele ilumina.
Ao longo da sua jornada, você vai perceber que o verdadeiro impacto que você deixa no mundo é aquele que toca o coração das pessoas. E esse impacto, mesmo que invisível para muitos, é o que realmente importa. O legado do escolhido é eterno, porque ele está enraizado nas almas que foram tocadas pela sua luz, pela sua verdade, pela sua coragem de ser quem você foi chamado para ser. E agora, eu quero que você reflita profundamente sobre tudo o que falamos. Se você sente no seu coração que esse caminho é o seu, que você foi escolhido, então é hora de agir. Não ignore mais o chamado que ecoa dentro de você. Esse é o seu momento. O momento de abraçar quem você realmente é e deixar sua luz brilhar no mundo. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso, com alguém que também está buscando o seu propósito. Deixe que a luz dos escolhidos se espalhe, porque o mundo está precisando. E lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Nós, escolhidos, somos uma família, espalhados por toda parte, mas unidos pelo mesmo propósito. Se inscreva no canal, ative as notificações e vamos juntos continuar essa caminhada. Aqui você vai encontrar o apoio e a força que precisa para enfrentar os desafios e cumprir sua missão. O mundo precisa de você. Então, tá esperando o quê? A sua jornada começa agora.